Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje vamos mergulhar nas profundas lições do Salmo 3, um poderoso testemunho de confiança em Deus, mesmo em meio à crise mais aguda. Este é um salmo que fala ao coração de quem se sente cercado, traído e sem esperança. Antes de começarmos, se este conteúdo tocar o seu coração, por favor, deixe o seu like. Compartilhe este estudo com alguém que precise ouvir esta palavra e siga o nosso canal para não perder mais estudos inspiradores como este. Sua interação é muito importante para nós. O Salmo 3 é um salmo de lamento, mas também de uma fé inabalável. Ele foi composto por Davi, o grande rei de Israel. E o motivo pelo qual ele foi escrito é um dos mais dolorosos de sua vida: sua fuga de Jerusalém diante da rebelião liderada por seu próprio filho, Absalão. Imagine a cena. Davi, o homem segundo o coração de Deus, enfrentando uma crise familiar devastadora. Ele estava deixando seu palácio, fugindo no meio da noite, descalço, com a cabeça coberta, chorando amargamente. Essa dor profunda era em parte uma consequência do pecado que ele havia cometido anos antes. Se você está passando por algo parecido, sentindo-se cercado por problemas, traído por pessoas próximas, humilhado ou até mesmo questionando se ainda existe ajuda para você, continue ouvindo. Este salmo nos ensina de forma prática como encontrar refúgio e sustento em Deus quando tudo parece perdido. Vamos agora analisar cada passagem deste salmo de forma clara e detalhada. O versículo 1 começa com um desabafo. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Davi não nega a realidade. Ele olha ao redor e vê uma multidão de inimigos. A situação era esmagadora. Ele não estava apenas enfrentando um ou dois oponentes. Eram muitos e eles estavam se levantando contra ele e seu reinado. Ele estava literalmente encurralado. No versículo 2, a dor se intensifica. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Perceba que o ataque mais agudo não era físico, mas spiritual. As pessoas olhavam para a desgraça de Davi e diziam: nem Deus pode ajudá-lo agora. Ele foi abandonado. Essa acusação de abandono divino é o ponto mais profundo da crise de um crente. É a flecha que tenta atingir a nossa fé. A palavra selá aqui nos convida a uma pausa, um momento de silêncio para refletir sobre essa aflição terrível, sobre o peso dessas palavras. Mas é no versículo 3 que acontece a grande virada de chave. Davi declara: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Que afirmação poderosa! O cenário é cinzento, a dor é real, porém Deus é a resposta. Mesmo em meio ao caos, Davi se lembra de quem Deus é. Ele diz: tu és um escudo, a proteção que o defende das flechadas dos adversários e das setas inflamadas do inimigo. Ele continua: tu és a minha glória. A glória de Davi não estava em seu trono, em seus exércitos ou em seu palácio, mas em Deus. E finalmente, tu és o que exalta a minha cabeça. Isso significa que Deus o levanta do pó da humilhaco, restaurando sua dignidade, mesmo quando ele está cabisbaixo e desanimado. Seguindo para o versículo 4, Davi testifica o poder da oração: com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Davi não apenas pensou em Deus, ele clamou, ele usou sua voz. E ele testifica que mesmo fugindo pelo deserto, Deus o ouviu desde o seu trono no céu. A oração é a ponte que une a fraqueza humana à onipotência divina. E novamente temos um selá, nos lembrando que Deus tem seus ouvidos sempre atentos ao clamor do aflito. O versículo 5 nos mostra um dos maiores milagres em meio à crise: a paz para dormir. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Imagine conseguir deitar e ter um sono tranquilo, mesmo cercado por inimigos que querem a sua vida. Isso não é negação da realidade, mas a certeza da sustentação divina. Davi dormiu em paz e acordou no dia seguinte, não por acaso, mas porque a mão poderosa do Senhor o sustentou e o guardou durante a noite. Com essa confiança renovada, o medo dá lugar à coragem no versículo 6. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. A pessoa que confia em Deus não se intimida com a quantidade ou o poder dos adversários, pois ela sabe que maior é aquele que está com ela. A fé de Davi o capacita a olhar para um exército de 10.000 inimigos e declarar: eu não temerei. No versículo 7, Davi clama por uma intervenção direta de Deus. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Pedir a Deus para se levantar é uma súplica urgente por socorro e libertação. Ele se lembra de vitórias passadas, de como Deus tem o poder de humilhar e desarmar completamente o inimigo. Ferir nos queixos e quebrar os dentes é uma imagem forte que simboliza a humilhação pública e a impotência.
Mostra que o inimigo, por mais que pareça uma fera selvagem pronta para devorar, se torna inofensivo quando Deus age em nosso favor. E finalmente, o Salmo se encerra no versículo 8 com uma declaração solene e cheia de fé: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá, essa é a conclusão de tudo. A libertação, o escape, a vitória, tudo vem unicamente de Deus, e não da nossa força ou estratégia. E veja a nobreza do coração de Davi. Mesmo tendo sido traído por parte do povo, ele faz uma intercessão generosa, pedindo que a bênção de Deus não seja apenas sobre ele, mas sobre todo o seu povo. Que mensagem poderosa encontramos neste salmo. A certeza que Davi tinha de que a salvação vem do Senhor não o levou à paralisia, mas o impulsionou à ação através da oração. É interessante notar que na antiga aliança, Davi orou pela punição de seus adversários. Hoje, sob a nova aliança, Jesus nos ensina a amar nossos inimigos, a perdoar e a abençoar aqueles que nos fazem mal. A crise pode ser real, seja ela familiar, financeira ou de saúde menos, mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O adversário pode nos cercar, mas não pode nos derrotar. O Senhor é o nosso sustentador. E não importa se você está no palácio ou no deserto, Deus continua sendo a sua glória e aquele que levanta sua cabeça. Agora, eu convido você a fazer esta oração comigo, entregando sua aflição ao Deus que levanta a sua cabeça. Ore comigo. Senhor Deus, querido Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Reconhecemos as adversidades que nos cercam, e muitas vezes o desânimo tenta nos fazer crer que não há salvação para nós em Ti. Mas hoje, Senhor, nós declaramos com fé: Tu és o nosso escudo, a nossa glória e aquele que exalta a nossa cabeça. Damos graças por ouvires o nosso clamor desde o Teu santo monte. Concede-nos a Tua paz para que possamos descansar, sabendo que Tu nos sustentas. Levanta-te, Senhor, e salva-nos, pois a salvação vem unicamente de Ti. Pedimos que a Tua bênção se estenda sobre o Teu povo. Fortalece o nosso caráter, dá-nos perseverança e esperança em Cristo Jesus, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Esperamos que esta mensagem tenha fortalecido a sua fé. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este estudo com seus amigos e familiares e seguir o nosso canal. Sua participação nos ajuda a levar esta palavra a mais pessoas. Que Deus abençoe poderosamente sua casa e sua família em nome de Jesus Cristo. Amém.